O diálogo entre a sabedoria dos povos originários e o conhecimento das universidades foi o tema do 4º Encontro de Saberes do NEPS. Núcleo, Ecologias e Encontro de Saberes para uma promoção emancipatória da saúde. Tema do bate-papo na saúde de hoje. Nossos convidados são Marcelo Firpo, coordenador do NEPS, e Flor Cheuquepil, cuidadora Mapuche-Huiche do Maritório de Chiloé. Assim que se habla, ¿está bien? Está bien. ¿Puedo empezar pidiendo para ver tu bandera? Aquí está bien. Gracias, la enseño yo. ¿Puedes decirme de dónde es la bandera? Esa es la bandera huilliche de Chiloé, desde el archipiélago de Chiloé hacia el sur. Es nuestra bandera que simboliza la estrella, y el color del sol, que simboliza nuestra luz, nuestro lucero, que nos guía, el guangulén en Mapuzungún. Y tenemos los colores que es del cielo, del mar, de la tierra y de los bosques. Y esto mismo, estos colores y lo que representan, habla de salud también, ¿verdad? Todos los territorios hablamos de salud, porque desde ahí viene la salud de nuestros pueblos indígenas. La salud se hace desde los territorios. Y eso es muy importante para un encuentro como ese, que se amplíe la visión de la salud, ¿verdad? ¿Puede quedarme con ella? Después te la decimos. Sí, es muy importante para los pueblos indígenas haber sido, como yo como mujer indígena principalmente, que vengo desde el territorio de Chiloé, desde el sur de Chile, representando con muchas comunidades indígenas que están, o sea, trabajamos con las comunidades indígenas. Yo soy dirigente de una comunidad, pero estoy asociada a muchas comunidades que trabajamos autónomamente por defensa de la tierra, del mar principalmente, que estamos en una lucha muy fuerte ahí por la defensa del mar. Y yo fui invitada a través de la Escuela de Salud Pública de Chile a participar de este encuentro de saberes de pueblos indígenas que organiza NEPES acá en Brasil. Y fue una experiencia muy, muy importante para mi vida, un momento de conexión con los otros pueblos indígenas de acá de Brasil. Y compartir esa sabiduría, ese kimun, para nosotros es el kimun ancestral de nuestros pueblos, el que seguimos manteniendo durante nuestras prácticas en los diferentes territorios. Y compartirlo acá fue una experiencia de aprendizaje y de intercambios de conocimiento, porque lo que tiene un indígena de este territorio es parecido a lo que nosotros también hacemos allá en el sur de Chile y en todo Chile. La salud son conocimientos ancestrales de nuestros antepasados, de nuestros pueblos, los cuales han sido transmitidos de generación en generación, sin haber ido a ninguna escuela, digamos, pero es conocimiento que viene los ancestrales de que lo nuestros traen. ancestros. Sí. Perdoname por hablar português com ele, tudo bem? Sim. Marcelo, eu acho que ouvindo Flor falar, a gente já tem uma dimensão bastante importante do que são esses encontros, né? Ela já traz na maneira como que ela coloca, como que é importante escutar e muitas vezes escutar também povos originários escutarem outros povos originários, a gente escutá-los, eles escutarem, essa troca de saberes acontecendo, né? Esse é o nosso foco. O nosso foco é essa interculturalidade, esses diálogos que são interculturais e também são interdisciplinares, porque a gente não pode se fechar em caixas. A ciência moderna, a sociedade moderna é a sociedade das caixas. Especialização científica, sou especialista nisso, especialista naquilo. O Estado, os ministérios, as secretarias são de caixas. Então, quando o Estado ou a ciência vai no território, fala, não, eu vim aqui da educação, da antropologia, da medicina, sou dentista, sou agrônomo,
E quando encontra o território, a cosmologia, o sistema de conhecimento deles, que a gente também pode dizer que são holísticos, e o nosso colega, companheiro Jairo Munduruku, um sábio, tem nos dito que são as epistemologias da aproximação e da conexão. Ou seja, os saberes indígenas, que são saberes ancestrais, porque diferente da ciência que temos tão pouco tempo, ele já vem de milhares e milhares de anos. E vem se conformando e sendo transmitidos através de uma ciência perceptiva de conexão com dimensões muito sutis, porém muito concretas, de como a natureza funciona. Cada povo tem a sua cosmologia, porque cada ecossistema, cada bioma é diferente. Mas o que caracteriza todos eles é essa conexão profunda que faz com que a percepção da terra, do mar, da água, dos rios, dos animais, peixes, pássaros, das pedras e minerais, todos eles são seres viventes. Todos eles são seres que contribuem para uma formação de uma consciência mais ampla que os pajés, os mais velhos, e todos trazem como sabedoria. Então, conversar com tais povos é fazer algo que a modernidade e a ciência um pouco delegou para as artes, para o teatro, para o cinema, para a literatura. Isso está bem, mas também não está bem, porque a gente tem que trazer a arte, a beleza, a poesia para o conjunto, para o centro da vida, que é tão importante, que é a produção de conhecimento. Então, é essa a nossa tarefa, como criar as condições, não só para os indígenas, para os quilombolas, matriz africana, para as pessoas na cidade que estão em busca da ancestralidade, estão resgatando isso de diferentes maneiras, os sem-teto na Bahia, as mulheres negras em favelas no Rio de Janeiro, que a gente trabalha, a esse movimento de um retorno da sabedoria, do respeito, e não dizer, eu sou cientista e agora vocês vão trabalhar com as PICs, as terapias complementares, ou então vamos chamar os antropólogos para fazer a tradução do que esse conhecimento primitivo e cultural deve evoluir. Todos vamos colocar num plano outro, porque o mundo está muito perdido e é preciso que a gente reencontre a sabedoria perdida. Então, essa pretensão, humildemente, de recuperar a sabedoria perdida é o sentido dos nossos encontros. Flor, es una cuidadora, ¿verdad? Eres una cuidadora. ¿Y cómo se puede hablar de eso, del día a día? ¿Cómo se da el día a día de tu trabajo? Yo soy también paramédico, en formación de la salud biomédica, pero soy primeramente de mis seres, soy una mujer indígena, con conocimiento ancestral de mi familia, de mis abuelos, de toda mi familia, que nosotros donde vivimos son islas, donde antiguamente la salud biomédica no tenía tanto acceso a llegar a esos lugares, así que nosotros nos crecimos con los conocimientos ancestrales de nuestra familia. De eso yo estudié y dentro del estudio también no olvidé mis raíces, porque una cosa es la salud biomédica y otra es los conocimientos ancestrales. Y uno tiene que tratar de compatibilizar estas dos cosas, porque las dos saludes son buenas. Voy a necesitar de esta para una cirugía de la biomédica occidental y voy a necesitar de la salud ancestral si tengo una enfermedad más espiritual, más de mi ser, de mi espíritu, de enfermedades que son propiamente culturales de los territorios. Entonces, ese trabajo que empecé a llevar como funcionaria de salud me empezó a permitir ir trabajando con el sistema de salud en un hospital pequeño donde trabajo, que es el hospital de Achao en Chiloé, y ahí introducir primeramente el tema de complementar
la medicina ancestral basada en plantas medicinales, de acuerdo a lo que yo sabía de mis ancestros, de mis abuelos, de mi familia. Y eso lo llevé a la práctica y también tuve una muy buena comunicación con el sistema de salud en ese entonces, con el sistema de salud de ahí propio del territorio, no así el territorio en general de Chile, sino que ese hospital pequeño. Y de ahí empezamos a hacer el rescate de la medicina ancestral, a trabajar, y después, como ya empezamos a elaborar algunos, la WEN la llamamos nosotros, que es la medicina de nuestro pueblo, y entregarlo a algunos usuarios, de lo cual la gente que es indígena lo usa mucho. Entonces, de ahí ya dejé de ser mi labor como paramédico y me dediqué a ser terapeuta o sanadora tradicional del pueblo, con todo el enfoque de lo que tiene que ver el pueblo mapuche huilliche. Porque nosotros, de acuerdo a nuestra cosmovisión, nuestro territorio tiene que estar sano. Y en este momento nuestro territorio no está sano, está contaminado por las industrias. Y eso repercute en las personas, en los que habitan el territorio. Y la gente se enferma de muchas cosas que son propiamente de la mala alimentación también, porque la gente ya cambió de sus sistemas de vida por el tema de que ya llegaron a instalarse salmoneras, la gente se fue a trabajar a la salmonera, ya no cultivó la tierra, ya tuvo que comprar su alimento en el supermercado, productos que muchas veces vienen de producciones agrotóxicas o también de transgénicos. Entonces, ese cambio de alimentación y ese cambio social, producto de una empresa que se llega a instalar en el territorio, produce desequilibrio en la salud de las personas. Y ahí, buscando ese equilibrio, estamos trabajando nosotros hoy día, muchas mujeres, en la defensa del territorio, que es nuestro mar principalmente. Sanadora es una palabra importante, sanadora, que se dice en español. La huentuchefe. Sí, sanadora. Dizemos cuidadora. Cuidadora. Cuidadora, sanadores. A los pueblos indígenas, las personas que practican su medicina ancestral son sanadores. Puede ser un machi, que aquí representa como un chamán. Puede ser una lahuentuchefe, una mujer que se dedica a sanar, que tiene mucho conocimiento de hierbas, que vendría siendo mi labor que hago de lahuentuchefe, para las parteras que han desaparecido, porque también hubo una persecución del Estado para que las mujeres ya no se le prohibió parir en sus lugares, sino que tenía que ir a un hospital, lo que también provoca un desarraigo cultural en las nuevas generaciones, porque también nuestro pueblo, nosotros, tenía una historia de que si yo nazco en mi territorio, voy a amar a mi territorio, voy a querer a mi territorio, porque la placenta donde yo vine se queda enterrada ahí en el patio de su casa, y ahí se planta un árbol. Se plantaba, porque ahora eso ya no está haciéndose, porque las mujeres van a parir al hospital. Entonces ya no tenemos esa conexión con la tierra. O sea, las nuevas generaciones no. Nosotros todavía nacimos de partos que fueron atendidos por nuestras abuelas en nuestros territorios, pero las nuevas generaciones no, porque van al hospital a parir las mujeres y están con los partos programados, porque ya hay cesáreas, que también en algunos casos hay riesgos de embarazo que tiene que hacerse, pero en su mayoría tendría que ver cómo buscar la alternativa, el equilibrio, de ver si yo puedo parir en mi territorio, o por último que me devuelvan la placenta de mi hijo donde vino al mundo, para que yo la pueda volver a mi territorio y mi hijo esté conectado ahí.
E é importante que sempre hablas da importância de diálogo entre os dois. Se ora isso, ora aquilo, ora os dois. E mais sobre isso, sobre a importância dos diálogos a partir do 4º encontro do NEPS, no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. E o Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o 4º encontro do NEPS, Núcleo Ecologias e Encontro de Saberes para a Promoção Emancipatória de Saúde. Nossos convidados são Marcelo Firpo, coordenador do NEPS, e Flor Teuquepil, cuidadora Mapuche Iliti de Chiloé. Quando a Flor fala, a gente percebe que essa sabedoria é uma sabedoria que coloca em xeque uma escolha de vida, uma escolha de palavras importantes como progresso, como crescimento, escolha de palavras e modos de produção que acabam resultando em qualquer coisa menos saúde. Para ser bem simples assim, né? Isso já mostra a dificuldade, muitas vezes, de ampliar essas discussões, de levar essas discussões cada vez para mais lugares, para que elas possam se replicar e, assim, tentar fazer realmente uma mudança paradigmática, a princípio na academia e, posteriormente, na maneira de se relacionar com o planeta? Eu diria que não é a princípio na academia, também dialogamos, mas é colocando cada vez mais esses conhecimentos dentro da academia. E a academia sendo consequente, responsável de fazer esse diálogo de uma forma intercultural, sensível e interdisciplinar, que é o modelo de ciência que nós desenvolvemos. Então, essa política de cotas, a gente teve no nosso encontro a participação do José Jorge de Carvalho, um antropólogo que promove os encontros de saberes trazendo mestres e mestras tradicionais para dentro das universidades e também pelas cotas. A gente já tem nesse momento uma situação muito especial, que é a crescente presença de intelectuais indígenas que fizeram graduação, mestrado e doutorado. Mas podem ser quilombolas, podem ser camponeses. A educação no campo é uma luta importante que há mais tempo se desenvolve com mais força. E o grande desafio que eu acho nesse processo é como que as pessoas vão para a universidade, que é uma forma de produzir conhecimentos, mas também desconhecimentos. Você é indígena, você é mapuche, você é quilombola, camponês. Agora se esquece disso. A gente está trabalhando com a ciência universal superior da matemática, da medicina, da geografia, da física. Então, agora você vai ter que ser o cientista desse modelo de conhecimento. Então, esses intelectuais, eles estão agora cada vez mais capacitados para dizer, nesse momento de diálogo com a academia, com a ciência, não é desenvolvimento, é envolvimento. Não é separação, não é especialização afastada do todo. É como a gente se especializa e dialoga, mas sempre de forma respeitosa com os conhecimentos e sentidos de vida que nos pertencem e que não são novos, já vem de muito tempo. É isso que nós chamamos de memória ancestral. Então, ao fazer esse processo, todos eles nos colocam a missão de construir novos conceitos e novas gramáticas, novos vocabulários que facilitem esse diálogo. Então, estamos num momento muito propício, diante de todas as crises, de todas as ignorâncias e violências que sempre existiram no capitalismo, que estão se intensificando, porque tem a indústria do salmão. É uma tragédia comer salmão, é uma tristeza falar isso para quem vai nos restaurantes de comida japonesa, mas o que tem de remédio, antibiótico, corante, poluição dos mares, assim como também o alimento do gado, da vaca, que é produzido com monocultivos e cheio de antibiótico e de agrotóxico para produzir o capim ou produzir a soja que vai alimentar o porco. Ou seja, tem uma cadeia de fragmentação com a natureza. Então, nesse momento, para nós, a sabedoria tem sentido que o conhecimento é coletivo, ele é ancestral, o passado e o presente estão presentes e é eles que vão nos orientar para o futuro. E para isso a gente precisa também
fazer essa conexão com a sabedoria. E quem tem sabedoria é quem nasce na terra, nasce no mar e o processo de vida não é rompido e fragmentado. Então, é um momento que alguém pode chamar das ciências holísticas, das ciências interculturais, mas o que caracteriza elas são o fato de serem sensíveis. Só mais um ponto, a flor, ela tem um companheiro que a gente trouxe para o Brasil, que é uma pessoa maravilhosa, que é um médico sensível. Ele é um médico biomédico, mas que trabalha lado a lado da flor, de coletivos de cuidadoras Mapuche. E ele trabalha de coração aberto, falando, tem câncer, tem depressão, tem remédio, tem cirurgia, mas ele ouve profundamente e entra em conexão com a flor. Eu ouço, escuto e tento falar com precisão, usando as palavras precisas para essa comunicação. E se tiver que operar, faz uma operação, mas pode ser uma operação que são chamadas de espirituais ou que envolvem certos rituais que vão regenerar e trazer esse sentido de pertencimento e de abertura e identidade que faz a pessoa se sentir um indígena, ser um indígena. Eu acho que tem outras culturas e cada um está nessa tarefa de se sentir inteiro, independente da aproximação da morte, porque a morte não é uma morte. Eles o tempo todo estão a trabalhar entre mundos. A gente chama de espiritualidade, religiosidade, mas são os mundos que a gente já sabe há muito tempo, são mundos invisíveis, intangíveis. O que é a microbiologia? O que é a saúde pública moderna? O que é a física quântica e a física relativista das galáxias? Então, na verdade, nesse momento, curiosamente, são os neurocientistas, são os físicos quânticos e os físicos estrelares galácticos que estão se aproximando desse conhecimento. E a gente quer, pela área da saúde, pela área da ecologia, ajudar esse processo e atrelar isso a políticas públicas. Porque a gente não pode mais fazer política pública da fragmentação do médico que vai no território indígena, não escuta, não dialoga e quer que o parto seja dessa maneira, que a depressão seja dessa maneira, que a desnutrição seja assim. Não. Vamos conversar e encontrar uma confluência, lembrando o Nego Bispo, uma convergência entre os saberes. A gente está aprendendo a fazer isso. E é isso que a gente quer colocar, inclusive a solicitação dos indígenas desse encontro é NEPs, Fiocruz, sejam mais fortes, pressionem ministérios, instituições de pesquisa, instituições dos territórios, para que os serviços de saúde indígena e outros incorporem essa dimensão tão sensível e fundamental da interculturalidade. Para a gente terminar, que pergunta você faria para a Flor depois desse encontro tão lindo que vocês tiveram juntos? Flor, que é o mais lindo que ha encontrado em Rio entre nós? Bueno, lo más importante y bonito el pueblo y todo, pero para nosotros como pueblos indígenas que venimos de muy lejos a este encuentro y con mucho entusiasmo y con muchas ganas de entender a los otros pueblos originarios de acá y de compartir esos conocimientos y de saber que aquí en Brasil hay una institución tan fuerte que es NEPES, que ayuda a estos diálogos, que lo trae, que lo junta, y estos diálogos, como dice Marcelo, ayudan a visibilizar cómo es la salud indígena, cómo se sanan los indígenas, cómo nosotros los indígenas tenemos otra forma de ver la salud y que no solamente la salud es nuestro cuerpo físico, sino que nuestro cuerpo más completo, espiritual. Cuando se enferma una persona, no me enfermo yo sola, se enferma toda mi familia, se enferma mi comunidad o se enferma mi territorio. Entonces, ver esa salud más allá de la salud occidental que ve solamente el cuerpo. Aquí hay que ver cuerpo, alma y espíritu, todos juntos, un todo y territorio. Y igual es muy, muy importante estos encuentros de saberes.
y más importante que se visibilice, que se publique, que se archive. Estamos fazendo isso aqui, e já que você falou no João Paulo Tucano, a gente tem um outro programa também aqui do Bate-Papo que fala desse quarto encontro do NEPS. Queria agradecer muitíssimo sua presença. Obrigado também, Marcelo, por estar aqui conosco e parabéns pelo trabalho de vocês. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!